Fala pessoal, estamos voltando aqui a nossa videoaula, nossa gravação a respeito da lei de prisão temporária, né? No vídeo anterior nós paramos aí em relação às correntes, né? As três correntes, acho que o negócio está balançando aqui, deixa eu deixar ele mais estável, beleza? As cinco correntes, na verdade, que tentam explicar como devem ser aplicados os requisitos previstos pela lei de prisão temporária. A gente viu que a corrente que prevalece, a corrente majoritária na doutrina e na jurisprudência, é a corrente que estabelece que o inciso 3, né, as hipóteses dos crimes que admitem a prisão temporária devem ser somadas, devem ser conjugadas com as hipóteses do inciso previstas pelo inciso 1 ou pelo inciso... Ixi, o negócio caiu aqui, peraí. Inciso 1 ou inciso 2 do artigo 1º da Lei 7.960 de 89, certo? Estou no improviso aqui para fazer a câmera não balançar tanto. Pois bem, minha gente, passado essa informação, né, esse slide aí que vocês estão acompanhando comigo, né, a gente vai para os prazos previstos aí na Lei 7.960 de 89, a Lei dos Crimes... da Lei dos Crimes, crime de quê, Edinaldo? Pelo amor de Deus. A Lei da Prisão Temporária, certo? Minha gente, é sono mesmo, viu? É sono que o professorzinho aqui está sentindo, 1h05 da manhã já, mas eu prometi que ia gravar essa aula hoje e eu estou cumprindo com minha promessa, que promessa é dívida. Prazos do inquérito, meu pai amado. Prazos da prisão temporária, eu dei aula de inquérito semana passada, eu estou com o inquérito na cabeça. Prazos da prisão temporária. Veja, a regra prevista pelo artigo 2º caput da Lei 7.960 de 89, a regra é de que o prazo é de 5 dias, um prazo inicial de 5 dias, renovável por mais 5 dias, em caso de extrema e comprovada necessidade. 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, em caso de extrema e comprovada necessidade. E aí a autoridade policial é quem deve, ou o Ministério Público é quem deve comprovar, diante do caso concreto, no que consiste essa extrema e comprovada necessidade, para que esse prazo de 5 dias possa ser prorrogado. Agora, a gente também tem uma exceção ao prazo de duração da prisão temporária, que está prevista lá no parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 8072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Lá na Lei dos Crimes Hediondos, nós temos um prazo de 30 dias, podendo ser renovável também uma única vez por mais 30 dias, também no caso de extrema e comprovada necessidade envolvendo a prática de crimes hediondos e crimes equiparados a hediondos, que são tráfico, terrorismo e tortura. Então, o prazo, em regra, para a duração da prisão temporária, 5 dias, podendo ser renovável por mais 5 dias, no caso de extrema e comprovada necessidade. Em se tratando de crime hediondo ou equiparado a hediondo, então nós temos um prazo mais extenso, um prazo mais dilatado, que é um prazo de 30 dias, também renovável uma única vez, por igual período, por 30 dias, desde que comprovada a sua extrema necessidade, certo? O bichinho aqui agora está querendo cair a todo custo. Bem, acho que está melhor agora. Vamos embora. Prazo também tem o juiz para prolatar a decisão, para proferir, na verdade, a lei chama de despacho, A lei chama de despacho a decisão que o juiz vai decretar, vai apreciar o pedido de prisão temporária, certo? Então, o juiz tem um prazo de 24 horas. Esse prazo de 24 horas, ele é contado a partir do recebimento da representação
da autoridade policial ou da requisição do Ministério Público, e aí o juiz tem 24 horas para poder proferir a sua decisão, apreciando o pedido de decretação de prisão temporária, e aí ele pode decretar ou ele pode não decretar a prisão temporária, a depender do seu convencimento motivado, ok? Visto a questão dos prazos, né, vamos ver a questão da legitimidade. Ver a questão da legitimidade. Quem é que tem legitimidade para solicitar e para decretar a prisão temporária? A legitimidade, ela é da autoridade policial ou do Ministério Público. Então somente só, certo? Então, se a autoridade policial verifica no curso da investigação a necessidade de decretação de prisão temporária, porque ela é imprescindível para a investigação criminal, para a investigação do inquérito policial, e ele está investigando ali um dos crimes previstos pelo inciso 3. Vixe, Maria, o negócio aqui tem que cair de todo jeito, minha gente. E ela é imprescindível para a investigação do inquérito policial e também, né, está diante ali de alguma das hipóteses do inciso 3, né, está investigando alguns dos crimes previstos no inciso 3. Então, a autoridade policial ela pode representar pela decretação da prisão temporária e, se no caso for o Ministério Público, poderá o Ministério Público requisitar a decretação da prisão temporária, certo? Duas atenções muito grandes aí em relação à legitimidade. A primeira, diferentemente do que acontece com a prisão preventiva, a prisão temporária não legitimou o querelante, nem legitimou o assistente de acusação para que eles possam representar ou requisitar a prisão preventiva. Essas pessoas não foram legitimadas pela Lei 7.960 para requisitar ou representar pela prisão temporária, ok? Então, só quem pode representar ou requisitar a prisão temporária é o delegado de polícia ou o Ministério Público. Outro detalhe importante sobre legitimidade aí diz respeito à total impossibilidade do decreto de prisão temporária acontecer de ofício pelo juiz. Então, não é possível a decretação da prisão temporária em hipótese alguma através de decisão de ofício do juiz. Para o juiz poder decretar a prisão temporária, é indispensável que ele seja provocado por algum dos dois legitimados, o Ministério Público ou a autoridade policial, certo? Jamais poderá o juiz. E isso, não decorre das alterações que foram implementadas no Código de Processo pelo pacote anticrime, não, minha gente? Essa impossibilidade, ela já vinha prevista desde sempre. Primeiro que não tem essa previsão na lei da prisão temporária, ou seja, a própria lei não traz a possibilidade de a prisão temporária ser decretada de ofício, então já não há previsão legal para isso. Além disso, a gente também tem a questão envolvendo lá o parágrafo 282, parágrafo 2º do CPP, que desde a Lei 12.403 de 2011 já não admite que o juiz possa ter o protagonismo em relação à iniciativa de decretação de prisão na fase de inquérito. Então, desde a época do inquérito policial, desde a época da vigência, desde a vigência da Lei 12.403 de 2011, que nós não podemos ter decretos prisionais por parte do juiz de ofício na fase do inquérito policial, só na fase judicial, e agora com o pacote anticrime, com a Lei 13.964 de 2019, nem mesmo na fase judicial a gente pode ter a decretação de medidas cautelares prisionais de ofício por parte do juiz. Tá joia, minha gente? Para a gente encerrar essa nossa transmissão, eu errei na dose. Nosso primeiro vídeo tem quase 1 hora e nosso segundo vídeo vai ter menos de 15 minutos. Eu acho que vai ter no máximo 15 minutos. Eu dei uma errada aí na dose, coisa de iniciante, minha gente? Coisa de iniciante, coisa de quem está utilizando
esses meios aí para ministrar aula agora com essa crise do Covid, né? Vocês vão entender, né? Por favor, tem um desconto aí pro professorzinho, que a gente tá todo mundo no mesmo barco, né? Como diria Marília Mendonça, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. A gente tá sofrendo todo mundo junto. Ó, quais são os procedimentos e formalidades que envolve aí a prisão temporária, né? Quais são os procedimentos e as formalidades aí que envolvem a prisão temporária? Vejam, a prisão temporária, ela inicia, né, a sua análise ela é iniciada a partir da representação da autoridade policial ou da requisição por parte do membro do Ministério Público, né? E aí, se a deflagração, né, se a iniciativa de pedir a prisão temporária tiver sido do delegado de polícia, então o juiz, antes de decidir, precisa ouvir o Ministério Público. O juiz precisa tomar a oitiva do Ministério Público para depois, então, poder decidir, certo? E aí, quando o Ministério Público opina, ele devolve os autos para o juiz, que tem o prazo de 24 horas para prolatar a decisão, decretando ou denegando o pedido, né, de prisão temporária, certo? Decretou a prisão temporária, o que a lei estabelece posteriormente? O juiz deve expedir o mandado de prisão, certo? E aí, do ponto de vista prático, o juiz deve informar, né, no Banco Nacional de Mandados de Prisão, que é um banco nacional gerido pelo CNJ, que foi expedido o mandado de prisão, certo? Isso não está na lei, isso está numa resolução do CNJ que trata, que regulamenta aí o Banco Nacional de Mandados de Prisão, mas eu não recordo agora o número dessa resolução de cabeça, certo? Ó, decretou a prisão temporária, o juiz expede os mandados em duas vias. Uma das vias deve ser entregue ao preso e servirá como nota de culpa de acordo com a Lei 7960 de 89, ok? Depois disso, depois de expedir os mandados de prisão, uma vez executada, e aí a execução dessa prisão temporária, ela está condicionada à expedição do mandado de prisão. A execução não pode acontecer antes do mandado de prisão ser expedido. Isso para evitar o que acontecia em relação às prisões para averiguação, né? Para evitar que alguém seja preso e que depois o juiz seja só comunicado da prisão, né? Isso só é possível na prisão em flagrante, pelas razões que envolvem as circunstâncias peculiares que envolvem a prisão em flagrante. Mas no caso da prisão temporária, não. Não pode a autoridade executar a prisão temporária e só depois comunicar ao juiz, né? O juiz primeiro expede os mandados e só depois a autoridade pode executar a prisão temporária. Vejam bem, quando da execução da prisão, o preso deve ser comunicado dos seus direitos pela autoridade policial. Isso está tanto previsto na Lei 7960 de 89, quanto está previsto na Constituição Federal, né? E aí a lei diz o seguinte: o juiz poderá, de ofício ou por provocação do MP ou do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado. A questão é que com a resolução número 213 de 2015 do CNJ, que regulamenta as audiências de custódia em todo o Brasil, essa apresentação do preso ela vai ter que acontecer de qualquer forma, certo? Então, como a lei é de 89 e a resolução é de 2015, então hoje a apresentação do preso à autoridade judiciária ela vai acontecer obrigatoriamente em razão da audiência de custódia, certo? Então, na audiência de custódia, o juiz poderá solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submeter aquele preso, né, agora preso, a exame traumatológico, exame de corpo de delito, ok? Isso, evidentemente, para afastar qualquer eventual alegação de tortura, né, ou de qualquer outra prática que constitua abuso de autoridade em relação à execução daquela prisão
temporária, ou para afastar ou para constatar, né, de que de fato houve algum excesso, algum abuso praticado pela autoridade responsável pela execução da prisão temporária, certo? E aí vejam, decorrido o prazo, né, de 5 dias ou de 10 dias, se ela tivesse sido prorrogada, né, ou de 30 dias, prorrogável também por até 60 dias, no caso de crimes hediondos. Então, expirado o prazo de duração da prisão temporária, não é necessário que haja uma expedição de uma alvará de soltura. O próprio mandado de prisão temporária, ele já vai constar, nele já vai constar que, decorrido o prazo de duração da prisão temporária e não tendo sido ela convertida em prisão preventiva, a autoridade judiciária, a autoridade policial já poderá realizar a liberação desse preso, né? Então não há necessidade de que o juiz seja provocado para expedir uma alvará de soltura, porque decorrido o prazo de 5 dias ou de 10 dias, se houver prorrogação, ou decorrido o prazo de 30 dias ou 60 dias, se houver prorrogação no caso de prisão temporária decretada envolvendo crime hediondo. Então, nesses casos aí, a gente tem imediatamente que liberar que liberar o preso, porque não mais subsistem a legalidade, não mais subsiste a legalidade para a perpetuação, a permanência da prisão temporária, né? Evidentemente que isso não vai acontecer, essa liberação compulsória, ela não vai acontecer quando a prisão temporária já tiver sido convertida em prisão preventiva. Tá ok, minha gente? Tudo certo, nada errado. Eu espero que tenha sido bacana para vocês esses 2 vídeos, né? Eu peço sinceras desculpas por não ter conseguido hoje transmitir online para que vocês possam participar e interagir comigo, porque até eu prefiro que seja assim. Eu me sinto muito sozinho e solitário nas gravações desses vídeos, certo? Então a interação de vocês é muito importante, porque a gente vai tirando dúvidas imediatamente, concomitantemente à exposição da matéria, né? A gente sente menos em relação à aula presencial, mas infelizmente hoje não foi possível. Eu espero que na próxima terça-feira a gente consiga fazer a transmissão pelo meu canal lá no YouTube, mas por enquanto eu deixo esse vídeo aí para vocês poderem ter informações. Eu estou completamente aí disponível pelo WhatsApp, pelo Instagram e pelo Classroom, né, para tirar dúvidas. Eu vou deixar uma atividade prática que vai demandar de vocês raciocínio jurídico, né, para que vocês possam colocar lá no Classroom também, para a gente poder ir avaliando as atividades de vocês, certo? Então eu acho que é isso, são os nossos recadinhos. Eu vou marcar depois com vocês também a nossa reposição da aula da terça-feira da semana passada, que nós não tivemos, já por conta dessa questão do coronavírus, e aí eu já vou deixar também marcado com vocês uma data boa para a gente poder fazer essa reposição, certo? Eu vejo com vocês pelo WhatsApp um dia que de repente vocês estejam sem aula durante a semana e que eu tenha disponibilidade também para que a gente possa fazer aí a nossa transmissão ao vivo e repor a aula da semana passada. Tá certo, minha gente? Muito obrigado. Aqui em casa já é, na verdade, 1h22 da manhã, né? Eu estou indo dormir agora, que eu sou filho de Deus. Amanhã eu acordo cedinho para ir lá para o gabinete de crise. E aí eu espero que vocês tomem todo o cuidado do mundo, certo? Cuidem-se bem, cuidem bem dos seus. E ó, não dá ouvido a qualquer um não, hein? Vai continuar aí acreditando nos cientistas, tá joia? Eles são pessoas capacitadas, imparciais e com conhecimento técnico para poder orientar a gente que não tem o conhecimento técnico a respeito de como a gente deve se cuidar e se precaver desse vírus aí tão famigerado, ok? Ó, nosso cumprimento agora, que não pode mais ser com um abraço, é aperto de mão. Então, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau, tchau.